E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por sobre eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O dia de Pentecostes, no relato do livro de Atos, capítulo 1, não marca originalmente o início da igreja, mas a dispensação do Espírito, que consequentemente confere aos discípulos a capacitação para cumprir a ordem de Cristo. Apacenta os meus cordeiros. A partir desse extraordinário evento, temos a conversão de quase 3.000 almas, através da pregação de Pedro, descrito em Atos capítulo 2, versículo 14 ao versículo 41, que somadas aos quase 120 que haviam recebido a promessa, formaram então a primeira igreja cristã na face da terra. A despeito das inúmeras divergências no meio cristão com respeito à exata origem da igreja, fatos já discutidos anteriormente, as evidências bíblicas, como já vimos, aprovam que seu início se deu logo após o dia de Pentecostes, fato ocorrido em torno do ano 30 depois de Cristo. O termo encontrado nas páginas do Novo Testamento, que se refere à igreja, é oriundo da palavra grega eclésia, que produz o seguinte significado: ek, fora de, kaleu, chamar. Numa aplicação sagrada, refere-se àqueles que Deus tem chamado para fora do pecado e para dentro da comunhão do seu Filho. O termo eclésia é sempre empregado às pessoas e também identifica as reuniões destas para adorar e servir ao Senhor. Resumo: o início da Igreja Cristã. A primeira Igreja Cristã nasceu no período neotestamentário. Sua localização geográfica: Israel, cidade de Jerusalém. Evento principal: logo após a descida do Espírito Santo. Seus primeiros líderes espirituais: os apóstolos que estiveram com Cristo. Seus primeiros membros: aproximadamente 3.000. Data: por volta de 30 depois de Cristo. História da Igreja e suas divisões. Já decorremos na apresentação sobre a importância da divisão da história da Igreja em períodos. É fundamental, no entanto, que nossa atenção esteja voltada para o contexto histórico que cada divisão encerra, pois neles estão contidas informações que nos esclarece o motivo de tal período se iniciar onde se inicia e o porquê ele termina onde termina.
O início, bem como o término de cada divisão, é chamado nesse estudo de transição, pois são eles que, além de ligar um período ao outro, oferecem um importante método de aprendizagem que dirige o aluno à coerência, impedindo-o de acumular informações sem precisão didática. Erro comum entre muitos estudiosos da história, que possuem vasta informação sobre o tesouro, mas não o mapa que o levaria ao lugar que ele se encontra. Foi sobre esse prisma que as divisões por períodos foram feitas, apresentando um norte que nos legará uma visão panorâmica sobre o assunto ora em pauta. As 7 divisões da história da Igreja foram feitas obedecendo a uma gradação fielmente coerente com o desenrolar da história geral. No final deste estudo, o aluno perceberá que adquiriu uma visão linear do assunto, que lhe permitirá construir novas ideias a partir delas. Divisões. Para melhor assimilação e praticidade no manuseio da disciplina História da Igreja, ela foi dividida em 7 períodos. Tal divisão é útil, pois nos ajuda a entender as mudanças entre um período e outro. Cada período apresentado encerra-se anunciando o porvindouro, permitindo a continuidade do raciocínio. A ordenar nossos conhecimentos dentro de balizas referenciais. Os períodos funcionam como marcos que norteiam e limitam um assunto em particular, eliminando os obstáculos da generalidade. Auxiliam na ordenação mental do conteúdo apresentado. Curiosidades históricas. A história da Igreja, num relance. Esse painel nos mostra em um relance a história da Igreja, de Alfa a Ômega, ou seja, do seu início em Jerusalém, logo após o discurso de Pedro, ao arrebatamento. Entre o início e o término da Igreja, temos 7 períodos. Essa divisão é a forma didática empregada por esse método para o ensino dessa disciplina. Vale lembrar que existem formas diferentes de divisão, porém, essa parece ser a que melhor se encaixa ao tema em pauta. Sete períodos da história da Igreja. Início. 30 depois de Cristo. Evento. Pós-Pentecostes. Local. Jerusalém, Atos 2, 37 a 41.
primeiro. Nome: A Igreja Primitiva, período apostólico. eventos referenciais. Desde a ascensão de Cristo até a morte do apóstolo João, 100 Anno Domini. Esse primeiro período é também conhecido como Igreja Apostólica. Segundo, A Igreja Perseguida, período imperial. Desde a morte de João, Anno Domini, até o edito do imperador Constantino, 313 Anno Domini. Retrata um tempo de grande perseguição da Igreja, impetrada pelo imperador romano. terceiro, A Igreja Tolerada, período católico. Desde o edito do imperador Constantino, 313 Anno Domini, até a queda de Roma, 476 Anno Domini. Esse período é marcado pelo desenvolvimento da Igreja Romana. quarto, A Igreja Medieval, período papal. Desde a queda de Roma, 476 Anno Domini, até a queda de Constantinopla, 1453 Anno Domini, marcado pela divisão do Império Romano em dois impérios, do Ocidente e do Oriente. quinto, A Igreja Reformada, período protestante. Desde a queda de Constantinopla, 1453 Anno Domini, até o fim da Guerra dos 30 Anos, 1648 Anno Domini. Nesse tempo, numerosos intelectuais começaram a publicar seus próprios pontos de vista acerca da doutrina cristã, sem esperar o consentimento e aprovação de Roma. sete períodos da história da Igreja. Sexto, A Igreja Moderna, período industrial. Desde o fim da Guerra dos 30 Anos, 1648 Anno Domini, até 1945, como a Igreja subsistiu a duas guerras mundiais. sétimo, A Igreja Pós-Moderna, período secular, 2010. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, 1945, até a odiernidade, principais doutrinas e movimentos odiernos. 1980 anos de história. Término. Se dará com o cumprimento de 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Evento. Arrebatamento, Local. o mundo.